Esse anime não é Isekai, mas ele segue a vida do mago mais forte. Ele basicamente é um órfão de guerra que despertou os poderes de Deus do Gelo, mas agora finge ser apenas um comum em meio a vários nobres. Tudo começou em meio ao caos das guerras elementais. Guerras essas que duraram cerca de 7 dias e eliminaram cerca de 3/4 da humanidade. Em meio a essa guerra, uma criança órfã foi encontrada no campo de batalha e foi resgatada antes de morrer de fome. No entanto, a sua mente já estava quebrada e a criança perdeu até mesmo a capacidade de dizer seu próprio nome. Mas embora tenha sido difícil no início, duas meninas começaram a cuidar dele como se ele fosse seu próprio filho, ensinando-o lentamente a falar mais uma vez. Então ele finalmente conseguiu dizer a palavra Ray, e a loira percebeu que ele havia acabado de dizer o seu nome. Ele disse que seu nome era Lydia, o fazendo repetir o nome dela depois dela. No entanto, quando a Carol pediu que ele dissesse o nome dela, ele sem querer acabou a ofendendo, fazendo a Lydia rir, porque o garoto bem pequenininho já sabia como tratar essa inútil. Foi nesse dia que ambas o viram sorrir pela primeira vez desde que ele chegou aqui. Mesmo assim, a Lydia sabia que o tempo deles juntos iria acabar em breve, pois os generais não permitiriam que uma criança vivesse entre os soldados. No entanto, a Carol insistiu em ficar com Ray. Ela começou a dizer que poderia o alimentar e até mesmo levar para passear. No entanto, quando perguntaram a Lydia o que ela queria fazer com ele, ela viu que o Ray estava escutando. Então ela pediu que ele decidisse o seu próprio futuro. Naquele momento, ele segurou a mão da Lydia e disse a ela que queria ficar ao lado dela. Ao ouvir essas palavras, a Lydia o tomou como seu aprendiz, o ensinando todas as suas habilidades divinas da lâmina de gelo. Durante os 6 anos seguintes, os militares usaram seus poderes quebrados para destruir campos de batalha inteiros, e o Howard começou a treinar o Ray para se tornar um super soldado. Esse mesmo homem se tornou um pai para Ray, e até mesmo jurou que sacrificaria sua vida por ele. Mas durante a batalha final da guerra, o Howard foi baleado diante dos olhos do Ray, e o trauma de ver o seu pai morrendo novamente começou a lhe perturbar a mente. E tudo só piorou quando ele se virou e viu o corpo da Lydia sem vida. Nesse momento, os seus poderes inatos do Deus do Gelo foram ativados, liberando um feitiço proibido de superaquecimento, criando assim uma enorme cúpula de gelo que encapsulou todo o campo de batalha. No fim, a Lydia estava apenas paralisada, e ao vê-lo usar tanto poder, ela correu para o impedir. Depois de tudo isso, Ray visitou o túmulo do Howard naquela noite, jurando que enquanto viver, ele nunca se esquecerá do seu pai. 10 anos mais tarde, em seu primeiro dia de aula numa academia de magia, uma garota inútil com um plot enorme foi salva antes de cair pelo Ray, e ele pediu desculpas, dizendo que esse era o seu primeiro dia aqui. Mas quando eles perceberam que ele deveria ser um novo aluno transferido comum, que não carrega um sangue nobre como todos eles, ela discutiu com ele, dizendo para ele não tocá-la. Nesse mesmo momento, um cara que parece ter perdido uma luta contra as drogas quase deu um soco na cara do Ray por ele ser apenas um aluno comum. Mas quando ele tentou socá-lo novamente, uma garota gritou dizendo para ele parar o que estava fazendo. Essa garota se chama Amelia Rose, e ela é a filha da mais alta classe das 3 famílias nobres. Então, depois que o garoto que parece ser um usuário de drogas, o Al, foi embora com seus lacaios, ela parabenizou Ray por ter se tornado o primeiro cidadão comum a frequentar a academia deles, e o prometeu que sempre o protegeria se ela o visse em problemas. Durante a sua primeira aula, a raiva do Al continuou a crescer, porque ele não conseguia aceitar que um cidadão comum estava entre eles. Enquanto isso, a mente do Ray estava sendo preenchida com flashbacks da guerra, até que a professora Gray jogou um giz que explodiu no rosto dele, e o disse para prestar atenção na aula. Ela explicou que nesse mundo os magos são classificados em 5 classes, entretanto apenas 7 grandes feiticeiros existem até o momento. O mais forte entre eles é o herói da guerra elementar e o feiticeiro da lâmina de gelo, que havia desaparecido depois de derrotar todo o continente oriental. Enquanto ela continuava falando, o Al a perguntou por que de um garoto comum que não carrega nem um pouco de sangue nobre em suas veias e estava entre eles, sendo que todos eles são nobres que estão se esforçando para se tornarem grandes magos. Todos concordam com a opinião do Al, mas a professora Gray disse que somente aqueles que passarem no exame podem participar dessa escola, independentemente do seu status de nobreza. Em seu primeiro exercício, a professora revelou que havia 4 categorias diferentes de matéria e passou a processar o código dos dados do mundo, manifestando um buquê de rosas de cristal. Esses eram os fundamentos da magia. Mas depois de apagar a sua criação, uma garota perguntou se ela estava usando o código antimaterial, mas a professora revelou que ninguém no mundo era capaz de usar a magia antimaterial. Logo em seguida, ela disse à classe para praticar a invocação de rosas de cristal, e a Amélia conseguiu usar os seus poderes para criar uma rosa de gelo em sua mão. No entanto, o Ray só conseguiu invocar um pequeno cubo de gelo, fazendo ao jurar que iria acabar com a sua vida inútil. Quando a aula terminou, o Ray seguiu uma garota até a biblioteca, dizendo a ela que também estava interessado nas teorias antimateriais da Lydia. Ele também pediu desculpas por não ter se apresentado antes. Então, depois que ele se apresenta como Ray, a garota se apresenta como Elisa, e ela revela ser uma grande fã da maga Lydia, que no caso é a mesma maga de cabelos loiros que criou o Ray. Por isso, ao ouvir sobre a maga Lydia, o Ray acabou respondendo a Elisa, dizendo que também amava a maga Lydia do fundo do seu coração. E o fato do garoto gostar da mesma coisa que ela fez com que a Elisa ficasse emocionada. Sua emoção fez com que o seu chapéu caísse, e por conta disso a garota foi lá e se desculpou por ter se empolgado. Então ele a perguntou por que dela esconder o seu lindo cabelo. Então ela revelou que todos sempre a maltratam por conta das suas orelhas de meio elfo. No entanto, o Ray acredita que as suas orelhas a deixam ainda mais bonita, e ao ouvir isso a garota ficou nervosa e pensou que ele era um galanteador
desafiador. No entanto, Ray apenas se lembrou do seu pai, dizendo as mesmas palavras. Quando ele voltou para o dormitório, o seu colega de quarto revela que ele estava esperando o dia inteiro para conhecê-lo. Então ele se apresenta a Ray como Wave e diz que ele não é como os outros nobres idiotas que só acreditam em nobreza. O Wave acredita em outra coisa que é muito importante. Dito isso, ele estende a sua mão para o Ray, e a força do aperto de mão de ambos faz os dois perceberem que eles são iguais. Então eles tiram suas roupas para tirar essa dúvida, e no fim ambos ficam felizes por compartilhar o quarto com alguém que também se interessa por músculos. Na manhã seguinte, o Ray estava em sua corrida de 30 milhas, quando de repente o vento da sua corrida quase levantou a saia de uma garota. Ele então voltou correndo e pediu desculpas. No entanto, a garota achou incrível que ele conseguisse correr tão rápido pela manhã e se apresentou como Rebecca. Enquanto caminhava pela escola, o Wave revelou que a Rebecca era a filha da segunda maior família real. Por isso, ele disse para o Ray ter cuidado com ela e com a Amélia. Em seu caminho para encontrar o diretor da escola, uma outra garota esbarrou com ele. Então, o Ray se desculpou com a garota e logo em seguida, ele disse a ela que estava feliz em conhecer uma moça charmosa usando trancinhas. Esse elogio acaba deixando a garota muito feliz. Então, ela se apresentou como a garota que é amada pelo deus das tranças, a famosa Clarice alguma coisa. Embora o Ray nunca tivesse ouvido sobre o nome dela, ele resolveu afirmar que a família dela era composta por pessoas bonitas, o que deixou a garota ainda mais feliz, a ponto dela quase o convidar para se tornar um amigo íntimo dela. No entanto, ela se lembra do que estava fazendo e sai correndo para realizar as suas tarefas. Na sala da diretora, o Ray se curvou diante da Abby, pois anteriormente ela era a sua coronel. No entanto, agora ela esperava que ele aproveitasse a sua vida normal aqui, pois agora ele é apenas um aluno da academia que ela comanda. Depois disso, quando as aulas terminaram, o Ray se preparou para o duelo contra o Al, e assim que a partida começou, o Ray desviou da espada do seu inimigo e a forçou contra o chão, terminando essa partida em um instante. Entretanto, quando o Al voltou correndo para eliminar o Ray, ele golpeou a sua espada no ângulo perfeito, fazendo com que a espada de madeira dele fosse completamente destruída. Logo em seguida, o Al caiu no chão, e a Abby ficou feliz em ver que o feiticeiro da lâmina de gelo estava aproveitando a sua vida como estudante. Mais tarde naquela noite, depois de engolir profundamente as vitaminas de proteína um do outro, o Ray revelou que queria entrar em 2 clubes diferentes, e quando a Abby soube disso, ela pensou que isso seria impossível, mas o Ray revelou que ele tinha um plano secreto. No meio de uma masmorra de ferro, um grupo de homens enormes estavam aguardando a chegada do Ray. Então, o Wave e os demais membros lhe perguntaram por que dele ser digno de entrar para o clube de pesquisa ambiental. Todos pensavam que ele era apenas um estudante magricela e que ele não tinha volume suficiente. No entanto, quando o líder o ordenou que ele tirasse toda a sua roupa, o Ray mostrou seu corpo musculoso e expandiu toda a sua dorsal para mostrar o real volume dos seus músculos. Foi nesse momento que ele revelou que havia treinado na floresta mais sinistra que existe. Além disso, ele tem uma licença de caçador de ouro, provando que ele é um dos mais poderosos bodybuilders naturais que existem. Depois de ver que o Ray é um verdadeiro prodígio do fisiculturismo, o líder desse clube o aceitou com orgulho, e todos os outros homens também o aceitaram com prazer, pois um homem com um corpo desse e um cartão de caçador de nível ouro é muito bem-vindo no clube deles. Alguns minutos depois, o Ray entrou em uma sala cheia de garotas inúteis, e a Rebecca era a líder delas. Então ele revelou que estava interessado em entrar para o clube de plantio de flores, porque mesmo nos campos de batalha mais mortais do mundo, ele conseguia encontrar uma flor desabrochando. No entanto, todas as garotas passaram a acreditar que o Ray só estava se juntando a eles para seduzir a Rebecca, e vendo como todos estavam céticos quanto ao fato dele também ser um adorador de plantas, ele decidiu deixar que a sua maior hater avaliasse o seu valor. Em cima do telhado, ela revelou que o teste dele era limpar todo o espaço em uma semana. Ele desejou boa sorte, mas no fundo mesmo o Ray achou que era a cara dela feia, que precisava de mais sorte. Em seu primeiro dia, ele começou a cavar as ervas daninhas para limpar o campo, e a garota chamada Dina continuou o espionando. Agora que todas as ervas daninhas foram removidas, o Ray começou a consertar o solo. No terceiro dia, ele começou a colocar o cimento e os canais para criar diferentes tipos de flores. Todo o trabalho árduo já estava feito. Então a Rebecca veio e lhe deu uma torta de morango com creme. Imediatamente, o Ray pensou que além de ser linda, ela também é uma pessoa incrivelmente bondosa por vir oferecer o seu bolo a ele. E enquanto ambos conversavam, ela não conseguia parar de olhar para os braços enormes dele. Então ela perguntou se podia tocá-los. E no momento em que ele permitiu que ela os tocasse, a garota fez isso e ficou apaixonada, porque essa era a coisa mais dura que ela já havia segurado no corpo de um homem. Em resposta, ele lhe disse que havia treinado nas florestas mais afastadas, e enquanto eles conversavam, a Amélia estava olhando fixamente para eles, talvez pelo bolo, ou talvez por estar interessadíssima no Ray. No quarto dia, o Ray havia terminado o jardim. Então, a Dina relutantemente disse que ele havia passado, e a Rebecca o recebeu com muita felicidade em seu clube. No dia seguinte, na aula, a professora revelou que eles teriam que fazer um exercício prático na floresta do demônio comedor de adultos, e que agora todos precisam formar grupos de 4 pessoas. A Amélia estava preocupada com o fato do Ray estar sozinho. Enquanto isso, o Ray se lembrou das palavras da Abby, que no caso era sobre o fato de um espião ter se infiltrado nessa escola. Então ele se perguntou o que ele deveria fazer. Foi nesse momento que o Wave pediu para participar do seu grupo. E então, quando o Ray disse que ele não era bom com feitiçaria, o Wave disse que isso não é problema, pois com o corpo que o Ray tem, ele pode fazer qualquer coisa. Enquanto ele olhava em volta para ver quem mais poderia se juntar ao grupo, ele se aproximou da Elisa e pediu que ela ficasse com eles. Mas quando ela disse que era muito inútil
útil para qualquer grupo, o Ray disse que ela era a garota que ele precisava, o que a deixou feliz e a fez aceitar o seu pedido. Depois que ela concordou em se juntar ao grupo, a Amélia perguntou se eles tinham uma vaga. Então Ray disse que já estava planejando preencher a vaga com ela desde o início. Todos os nobres inúteis ficaram chocados ao ver a Amélia no grupo do Ray, e especialmente aquele nobre que não dorme há 10 anos. Dentro da floresta, a professora explicou que eles deveriam chegar ao centro da floresta em 24 horas, coletando o maior número possível de selos de monstros escondidos na floresta. Quando o sinal é dado, o Ray e o seu grupo começam a correr para a floresta, mas depois de algumas horas de viagem, um monstro quase cortou a cabeça da Elisa. No entanto, Ray a salvou. Imediatamente todos eles entraram em suas posições de batalha, mas o Ray correu para frente e cortou a abelha ao meio com apenas um golpe, permitindo que eles encontrassem o seu primeiro selo. A Amélia então perguntou onde ele havia aprendido todos os seus conhecimentos de sobrevivência, e também o perguntou sobre suas habilidades de espada. Ela queria saber se ele realmente havia aprendido tudo isso vivendo na floresta. No entanto, ao ouvir essas palavras, ele se lembrou de que viver na floresta mais perigosa era o paraíso se comparado ao campo de batalha de onde ele veio. Foi nesse momento que o Ray começou a se perguntar se ele realmente poderia aproveitar sua vida, sendo que todos os seus companheiros morreram. Nesse momento, todos notam sua tristeza, mas ele mente, dizendo que estava apenas cansado. Algumas horas depois, enquanto eles dormiam, o Ray ficou acordado para vigiá-los, lembrando-se das palavras do seu mestre sobre aproveitar a sua vida normal na escola, e que ele também sempre pode revelar a verdade sobre o seu passado. No entanto, isso só vale se ele encontrar pessoas em que ele pode confiar. Na manhã seguinte, o Ray ouviu um grito no meio da floresta e começou a correr. Ele se manteve usando apenas 40% da sua velocidade para parecer um ser humano normal, até que ele se aproximou de um monstro de classe A. Nesse momento, todo o seu esquadrão se mostrou inútil. Então, o Ray foi obrigado a ativar o seu hack. Ele se esquivou de todos os ataques do monstro, usando movimentos rápidos que somente ele poderia realizar. Logo em seguida, ele salta para o céu e perfura o cérebro da fera, a matando definitivamente com esse golpe. Mas, quando ele guardou a lâmina e perguntou se o Al precisava de sua ajuda, o miserável inútil deu um tapa em sua mão, dizendo que estava tudo sob seu controle. Foi nesse momento que o Ray refletiu consigo mesmo, pensando que até mesmo um Zé Droguinha como esse na sua frente tem habilidades secretas que poderiam ter o livrado desse perigo. Naquele momento, o grupo do Ray o alcançou, mas quando ele perguntou a Elisa se ela poderia libertar todos os idiotas inúteis, a Amélia viu que o Ray havia derrotado um monstro com um único golpe, e ficou se perguntando quem ele realmente era. Das sombras, um misterioso espião jogou uma adaga no monstro, o ressuscitando dos mortos e o transformando em um monstro de calamidade de classificação S. Enquanto ele rugia, os fracassados começaram a gritar, mas o Ray ainda estava de pé, pronto para eliminá-lo. Ao mesmo tempo, um outro grupo de alunos estava passando por perto, e quando a Clarice ouviu o rugido do monstro, ela começou a espiar por detrás de uma árvore, e percebeu que nunca havia visto uma criatura tão grande antes, e ela não estava falando do Ray, e sim do monstro. Rapidamente, o Ray atacou o monstro, mas ao pular para trás, ele percebeu que a criatura estava ilesa, e se perguntou como a criatura poderia ter evoluído depois de morrer. Quando o monstro o atacou, ele conseguiu bloquear suas garras afiadas, e então, quando ele tentou liberar os seus poderes de gelo, uma parede flamejante irrompeu do chão diante dele, forçando o monstro a se afastar. Ao comando de Amélia, o Evie arremessou uma pedra na direção da criatura, e quando a Alisa impulsionou com o vento, ela atingiu o monstro na barriga, e antes que ele pudesse se recuperar, o Ray o esfaqueou com a sua espada, e ele não parou seu golpe até que ele conseguisse cortar a criatura ao meio, matando-o instantaneamente. Assim, com o monstro morto, todo o seu grupo decidiu se juntar a ele, e ao vê-los juntos, felizes, o Ray começa a se lembrar dos seus antigos companheiros de equipe. Enquanto isso, a Clarice observava tudo, e se perguntava como o Ray era tão poderoso. Ao mesmo tempo, o misterioso espião também estava observando, e ao perceber que o Ray era especial, o espião resolveu desaparecer. Em poucas horas, o grupo encontrou o ponto de controle final, e depois de pegar o selo, a Amélia pulou em cima da Elisa, e começou a agarrar o corpo dela, o que deixou o Evie com bastante inveja. Quando a competição terminou, o instrutor anunciou que o grupo deles era o vencedor, e então, enquanto a Clarice os aplaudia, ela percebeu que todos os alunos estavam furiosos por ver o Ray se saindo melhor do que todos eles. Eles não podiam suportar o fato de um cara comum ter ganhado deles, que são nobres. Alguns dias depois, vemos que a Lydia ficou irritada por não ter visto o Ray em 2 meses, mas assim que ela soube que o Ray estava chegando, ela começou a se arrumar. Quando ele chegou à porta, uma empregada muito deliciosa chamada Carla o recebeu, e a Lydia percebeu que agora ela sente falta do Ray e o admira mais do que ele a admira. No entanto, o que importa agora é que o Ray estava muito feliz por vê-la novamente. Quando eles tomaram café da manhã, ela lhe contou que um grupo poderoso estava sequestrando pesquisadores de feitiçaria e que eles estavam coletando cérebros de feiticeiros para descobrir mais sobre a feitiçaria oculta. Ela o disse para tomar cuidado, pois ele pode acabar sendo atraído por essa organização. No entanto, ela o alertou para só soltar a sua trava se sua vida depender disso. Afinal de contas, liberar o seu poder novamente não é saudável para o corpo dele. Algumas horas mais tarde, enquanto faziam uma caminhada, a Lydia começou a perguntar se o Ray havia feito novos amigos. Então ele disse que havia feito amizade com o maior grupo de idiotas. Então ela lhe disse para convidá-los da próxima vez que ele for vê-la. E já que os seus amigos são capazes de o fazer rir, ela começa a acreditar que todos eles são muito especiais. Depois de chegar a uma árvore, ela lhe disse que uma competição de luta com espadas mágicas começaria em breve. E depois de revelar que ela já havia vencido 4 vezes, ela o perguntou se ele gostaria de participar. No entanto, Ray queria ficar de fora para esconder os seus poderes.
e ao invés de ganhar, ele queria torcer pelos seus amigos. Enquanto tirava um livro de suas enormes caixas de leite, ela lhe disse que esse livro foi adaptado especialmente para lhe dar diversas informações úteis. Ao receber esse livro, ele a chamou de incrível, e ela implorou para que ele continuasse a chamá-la de incrível, pois ela adora ser elogiada por ele. No dia seguinte, durante a sua maratona matinal, o Ray passou correndo pela Elisa, mas quando ele a viu, ele decidiu a cumprimentar. E então ele viu todos os livros dentro da bolsa dela, e quando ele perguntou para onde ela estava indo, ela lhe disse que pretendia visitar a biblioteca, e não tendo nada melhor para fazer, o Ray perguntou se poderia ir com ela. Então, depois de ambos trocarem de roupa, principalmente o Ray porque ele estava caminhando, então ele estava suado, e a Elisa que trocou de roupa porque queria ficar mais bonita para o Ray, ambos partiram para a biblioteca, mas só depois do Ray gastar 10 minutos elogiando a Elisa por ela estar linda. Enquanto estavam na biblioteca, o Ray a ajudou a escolher um livro, e ela lhe disse que esse livro havia sido escrito pelo seu pesquisador de feitiçaria favorito, o Dr. Ainsworth. Mas quando eles começaram a ler, o Ray descobriu que esse livro era da Lydia. Depois de sair da biblioteca, ele percebeu a Clarice os espionando. Lá, a garota estava se perguntando se o Ray já havia a abandonado, e quando ela começou a se perguntar como conseguiria o seu homem de volta, o Ray apareceu diante dela e a convidou para almoçar com eles. E quando ela perguntou se ele estava a convidando para o encontro, ele disse que ela poderia almoçar com ele e com a Elisa, o que o leva a uma situação onde ele almoça com duas garotas interessadíssimas por ele. Enquanto eles comiam, o Ray apresentou a Elisa a Clarice e a elogiou bastante ela, e logo em seguida ele apresentou a Clarice e também a elogiou bastante, agindo como um verdadeiro cavaleiro. Elas passam a tarde toda almoçando e se divertindo com o Ray, e quando as garotas vão embora, uma outra garota acaba aparecendo. Então ele correu até ela e perguntou por que ela estava vestindo assim. Então ela revelou que era por conta dos inúmeros eventos nobres que ela tinha de comparecer, e revelou que estava ficando cansada de todos eles. No entanto, ela se desculpou por ter desabafado com ele, mas ele lhe disse que é melhor ela desabafar, especialmente quando ela carrega esse grande fardo macio sobre suas costas. Ele elogia a beleza dela, mas ele acaba comentando sobre o fato da Clarice e da Elisa terem ido embora, depois de terem tido um jantar duplo e divertido com ele. A Amélia ficou com ciúmes por ele ter se divertido com as duas, então ela ordenou que ele fosse com ela ao shopping. Dentro da loja, ela começou a experimentar roupas diferentes, e Ray começou a usar todos os seus elogios possíveis. No entanto, quando ela perguntou por que ele se sentia à vontade com as meninas, ele revelou que nunca pensou nisso antes, pois ele cresceu em um ambiente com muitas mulheres. Do nada, ela se assusta com uma aranha e corre para fora para o agarrar, mas ela a torna cheia de vergonha para dentro. Foi nesse momento que ela começou a se perguntar o porquê dos braços do Ray serem tão quentes, e ela também se perguntou se poderia revelar o seu segredo a ele algum dia. Ao mesmo tempo, o Al estava dentro da floresta, e quando ele começou a queimar todas as árvores, ele gritou dizendo que iria queimar o rosto do Ray. Rapaz, pra que tanta raiva? O cara não te fez nada, meu parceiro. Para com a droga, tá te fazendo mal. No dia seguinte, o Ray começou a alongar os seus músculos com outros fisiculturistas. Assim que eles terminaram, ele chegou ao clube de jardinagem e a Dina lhe deu uma chave reserva da sala do clube. Ela lhe disse que os outros membros do clube haviam tirado o dia de folga e disse que ele era o responsável pelo dia. Depois de entrar, o Ray percebeu que a sala estava vazia, até que do nada ele nota algo muito interessante que tem a ver aí com a Rebecca. Por isso, o Ray começou a se perguntar se ela gostava de coelhos. No entanto, alguns minutos depois, ele decidiu se desculpar. Em resposta, a garota disse que ela normalmente usa 6 itens aí de adultos, e ela o implorou para que ele esquecesse esse assunto. Finge que nunca viu nenhum coelhinho na sua vida. Depois de chegar ao telhado, a Rebecca começou a lhe mostrar as flores que ela queria plantar, mas quando ele perguntou se ela estava chateada, ela lhe disse que estava apenas feliz por ter alguém com quem conversar. Afinal de contas, nenhum dos outros membros do clube tem coragem de passar um tempinho com ela. Tudo isso porque ela é de uma das 3 grandes famílias nobres, e é exatamente por esse motivo que ela estava feliz em tê-lo em seu clube, já que o braço dele é duro e grosso. No dia seguinte, quando a Amélia estava duelando com um figurante fracassado, o instrutor revelou que apenas os vencedores de cada duelo seriam escolhidos para o concurso de luta com espadas. Então, depois que a Amélia venceu seu duelo e foi declarada vencedora, ela decidiu desafiar o Ray para um duelo. O Ray aceitou o seu desafio, e então um instrutor começou a luta. A Amélia avançou com tudo, mas o Ray defendeu facilmente todos os seus ataques. Ele então se lembrou de quando era criança e estava treinando. Esse pequeno flashback do passado fez com que ele revidasse o golpe da Amélia e quase arrancasse a cabeça dela, mas ele conseguiu parar antes que ela recebesse um novo corte de cabeça e cabelo. O instrutor então declarou que ela venceu a batalha, mas a Amélia percebeu o poder do Ray e começou a dizer que ele era um homem misterioso. Todos ficaram chocados com a visão, e a Amélia, quando se lembrou do seu último movimento, voltou a se perguntar quem o Ray era. Mais tarde, naquele dia, enquanto o grupo estava almoçando, o Evie começou a se perguntar como o Ray aprendeu a usar a espada. Então ele revelou que já teve uma mestre e disse que ela lhe ensinou tudo, desde feitiçaria até habilidades com a espada. Nesse momento, o Al apareceu em sua mesa, e ao bater sua mão sobre ela, ele decidiu desafiar o Ray para um duelo. Em pouco tempo, eles estavam reunidos do lado de fora, e a Amélia notou que uma barreira estava cobrindo toda a área. Ela pensou que o Al deveria ter lançado essa barreira para manter o duelo em segredo. Antes de iniciar a batalha, o Al jogou uma espada de ferro para o Ray no chão, e disse que eles poderiam usar até mesmo feitiçaria em sua luta. Mas ao ser atacado, o Ray mergulhou para fora do caminho e pegou sua espada, e quando o Al jurou
tentou acabar com ele, uma aura púrpura começou a sair do seu corpo e ele o atacou novamente, mas o Ray desviou com facilidade. No entanto, o Al ficou muito irritado e invocou uma bola de fogo para aniquilar o Ray. Tudo isso porque desde que ele nasceu, os seus pais foram humilhados por serem nobres e inferiores. Devido a isso, eles eram ignorados por todos os outros nobres. Essa humilhação despertou seu desejo de elevar o nome da sua família e se tornar um grande feiticeiro. E por esse motivo, ele achava que o Ray era inútil demais para merecer um lugar na escola. Então, enquanto uma voz interior lhe dizia para matá-lo, ele lançou suas bolas de fogo contra o Ray, que se esquivou facilmente. No entanto, ao perceber que os seus amigos estavam correndo o risco de serem atingidos, ele cortou a bola de fogo com um golpe certeiro, fazendo com que ela se desintegrasse. A visão deixou todos chocados, mas o Al liberou uma chama poderosa ao seu redor, e o Ray começou a correr através dela. E mesmo quando o maldito usuário de drogas usava seus melhores feitiços, o Ray se esquivava e dispersava as chamas que atingiriam seus amigos. Vendo sua habilidade impressionante, o Al começou a pensar que o Ray definitivamente era um nobre, mas o Ray disse que ele era apenas um cara comum, e que o seu sangue é tão nobre quanto de um mendigo. Ao ouvir essas palavras, a raiva do Al aumentou, e ele convocou uma grande bola de fogo, mas ao soltar aí o seu famoso dragão flamejante, o Ray o cortou ao meio até ele se dispersar. A visão disso abalou a alma fraca e feia do Al, e ele caiu de joelhos e começou a gritar, igual a minha mulher quando eu acidentalmente explodi uma Coca-Cola de 2 litros na cozinha que ela havia acabado de limpar. Esse dia foi louco, confesso que eu apanhei. Quando o Ray voltou para os seus amigos, a Amélia pediu para que ele revelasse a verdade agora, mas antes que ele pudesse dizer uma única palavra, um campo de força mágico os prendeu no chão, e a tal da espiã emergiu da floresta. Ela começou a dizer que eles se tornariam sacrifícios vivos. Dito isso, ela tirou o véu, e Ray percebeu que era a professora, e que ela sempre foi uma espiã. Agora, determinado a derrotá-la de qualquer forma, ele começou a se aproximar dela, e ele até mesmo percebeu que ela pertence à organização que está estudando o cérebro dos magos. Então, ele disse que protegeria todos os seus amigos. Nesse momento, ela decidiu revelar o seu olho de feiticeira, e Ray percebeu que foi ela quem desenvolveu o monstro na floresta de Kafka. A professora lhe disse que já havia lançado uma barreira sobre essa área, e que estava feliz por ter as melhores mentes da academia em só um lugar, porque os seus cérebros seriam um sacrifício mais que perfeito. Tentando detê-la, Ray apontou sua espada, mas ela recuou e soltou suas cobras de fogo, e Ray conseguiu se esquivar facilmente delas. E quando ele começou a correr em direção a ela decidiu direcionar suas chamas para os amigos dele. Foi nesse momento que Ray se lembrou da Lydia, lhe dizendo que ele poderia usar o seu poder caso fosse necessário. Então, Ray liberou a trava do seu poder e lançou uma parede de gelo que repeliu as chamas. Naquele momento, uma aura fria começou a escorrer do seu corpo, e depois de se desculpar com o seu mestre, ele esticou a mão, invocando várias lâminas de gelo. Ao ver isso, a professora pensou que era impossível, pois o feiticeiro das lâminas de gelo havia desaparecido após a guerra, mas ele revelou que o título havia sido passado para ele. Desesperada para acabar com ele de qualquer maneira, ela lançou uma enorme bola de fogo, mas o Ray a dispersou com uma única espada. No entanto, quando a professora decidiu liberar uma magia das trevas, o Ray ativou o código antimaterial e o dissipou instantaneamente. Embora a professora achasse que o código antimaterial nunca tivesse existido, o Ray começou a caminhar em direção a ela, jurando revelar a verdadeira extensão do seu próprio poder. Nesse momento de medo, ela não pensou e tentou atingir com suas bolas de fogo novamente. No entanto, elas foram dissipadas, pois, como o Ray já disse, ele está usando o código antimaterial. Quando ela tentou fugir, o Ray lançou suas espadas em direção a ela, perfurando o pé dela e a fazendo cair no chão. Com medo de que ele a eliminasse, ela começou a implorar por sua vida, mas ao perceber que ele estava prestes a realmente poupá-la, ela tentou atingir de surpresa com as suas chamas, mas o Ray saiu ileso desse ataque. Ela pensou que ele deveria ser um monstro e decidiu arrancar o seu colar, revelando que o item era na verdade uma seringa, sendo esse o fruto de suas pesquisas. Nesse mesmo instante, ela perfura o seu cérebro com essa seringa, e isso faz com que ela se transforme em um monstro. Nesse exato momento, a barreira ao redor deles começou a se dissolver. O Ray e a professora entram em um confronto, e mesmo ela se transformando em um monstro, ela ainda não é páreo para ele. Ela convoca chamas que os cercam, mas ele os dispersa instantaneamente, e enquanto ele era rodeado pelas suas lâminas de gelo, a professora se perguntava o porquê dela não conseguiu acertar nenhum único golpe. Então ele a chamou de burra por não enxergar o óbvio. Ela insiste em o atacar, lançando uma bola de fogo gigante, e o Ray dispersou o ataque novamente. Então Ray resolveu explicar detalhadamente para ela, dizendo que ele pode usar o código antimaterial, e por conta disso ele pode repelir e cancelar qualquer ataque mágico, devolvendo qualquer ataque à própria matéria-prima, e que essa era a verdadeira natureza da magia de lâmina de gelo. Em resposta, a professora decidiu liberar todos os seus poderes, usando até mesmo um feitiço de infiltração da mente, mas o Ray continuou a cancelar os golpes dela, para logo em seguida lançar algumas lâminas de gelo nela. Nesse momento, os seus poderes começaram a superaquecer, e o gelo começou a se espalhar por todo o seu corpo. Foi nesse momento que ela descobriu que ele não estava sob o controle total dos seus poderes, e achou que essa poderia ser a sua oportunidade de o eliminar. Então ela o atacou novamente, conseguindo até mesmo destruir uma lâmina dele. No entanto, quando ela pensou que estava tudo acabado para ele, ele ativou a sua magia de profusão de flores de gelo, transformando as partículas de gelo em um tornado congelante e prendendo a professora dentro de um cone congelado. Magia bonita essa, hein? Exausto, o Ray caiu de joelhos, e ao desacelerar os seus poderes, ele ativou novamente a trava do cronômetro para selá-los novamente.
Nesse momento, ele nota os seus amigos correndo em sua direção, e ele fica feliz por ter conseguido protegê-los. No fim, ele acaba desmaiando, e em suas memórias, ele se lembra do seu pai de criação se afastando, e dizendo a ele para aproveitar a sua vida, que ele estaria observando do céu, e percebeu que a Lady estava esperando ao seu lado, e acreditando que ela ficaria desapontada, ele se desculpou por ter liberado a trava do seu poder. No entanto, ela estava orgulhosa dele, porque ele usou seus poderes para proteger os seus amigos, e ela achava que um dia ele se recuperaria da guerra, e não precisaria mais limitar totalmente os seus poderes. Ao perceber que os seus amigos não estavam à vista, o Ray começou a se perguntar se eles haviam sido atacados enquanto ele estava inconsciente, mas a Abby lhe disse que eles estavam apenas se recuperando de uma deficiência de energia mágica. No entanto, como a Lydia decidiu ir embora, a Linda, empregada dela, revelou ao Ray que a Lydia estava muito preocupada com ele, e depois foi embora. Depois que elas se foram, a Abby começou a contar ao Ray que originalmente ela não queria admiti-lo na escola, pois achava que ele precisava descansar mais, mas a Lydia implorou para que ela o admitisse, dizendo que ele precisava ter uma vida normal. Do lado de fora, a Lydia começou a chorar de felicidade pelo Ray ainda estar vivo, e então a Abby revelou o desejo atual que ela e a Lydia compartilham. O desejo é que ele aproveite a sua vida na escola e encontre sua própria felicidade. Depois que ela saiu, os seus amigos o visitaram dentro do quarto, e o Ray pediu desculpas por ter escondido o seu segredo deles. Então ele contou a todos que é um dos 7 grandes magos, conhecido como Deus da Espada de Gelo. Ele havia superaquecido na batalha final ao perder o controle de seu engrama e congelou completamente todo o campo de batalha. Quando acordou, tudo ao seu redor havia se transformado em um deserto, mas a Lydia conseguiu impedi-lo de consumir sua própria vida. Mesmo agora, ele se auto-enfeitiçou limitando seus poderes, tudo isso para evitar o superaquecimento dos seus poderes. Então, ao ouvirem essas palavras, eles percebem que a magia dele era fraca nos testes apenas porque ela estava selada. No entanto, ele se sentiu culpado por ter escondido seu passado encharcado de sangue. Ele diz que suas mãos estão manchadas de sangue da guerra, e até mesmo disse que não tem o direito de estar perto deles. Enquanto ele se desculpava, a Amélia segurou sua mão, dizendo-lhe que deseja que ele fique ao lado dela, pois independentemente do que aconteceu no passado, ela acredita que ele é uma pessoa gentil e que ele merece ser feliz. Ao mesmo tempo, ele ouviu palavras incríveis de todos dizendo que ele é uma pessoa incrível e que nenhum futuro ou passado mudaria a pessoa que ele é. A Elise disse que queria ser a sua amiga para sempre, e a Clarice achou que era inútil ele se preocupar com tudo isso, já que eles serão amigos para sempre. Então, enquanto a Amélia o abraçava, ela disse que nunca sairia do lado dele e que ele nunca estaria sozinho. Nesse momento, as lembranças dos seus companheiros voltaram à sua mente, e então ele agradeceu aos seus amigos por estarem ao seu lado. À noite, enquanto todos estavam fora, o Al entrou escondido no quarto onde o Ray estava internado, mas o Ray já estava esperando por ele, e quando ele perguntou o porquê do Al ter vindo o ver, o Al disse que estava ali para pedir desculpas, pois ele havia feito coisas que nunca poderia voltar atrás. No entanto, o Ray disse que o perdoava, pois achava admirável que ele tivesse percebido o seu erro e estivesse se desculpando com bastante sinceridade. Normalmente as pessoas não percebem o seu erro e nem mesmo têm coragem para voltar atrás ou se arrepender dos seus erros. Ao ouvir que o Ray já havia o perdoado, o Al percebeu que odiar as pessoas nunca teria o feito ficar mais forte, e percebeu que a partir de agora ele deveria agir como o Ray e apenas aceitar as pessoas como elas são e treinar mais para ganhar músculos e adquirir testosterona para ficar bastante grandão. Ao enxergar essa nova luz em sua vida, o Al prometeu que iria se esforçar para se tornar uma pessoa melhor. Ainda no mesmo dia, durante a noite, vemos que a Amélia estava refletindo sobre ela ser infinitamente mais fraca que o Ray. Atualmente, ela carrega o fardo enorme de ser uma nobre de alto nível, porém ela tem medo de não atingir as expectativas de todos. Ela se lembra de como o Ray a viu usando suas roupas de baixo, e ela então se pergunta se ela não é atraente o bastante para ele. Então a garota mais ousada de todo o anime se apresentou como a sua nova professora, a famosa Carol Caroline. Ao vê-la, o Ray imediatamente pensou que estava em um pesadelo, mas a Carol estava animada para trabalhar com todos eles. Quando ela começou a explicar o torneio de luta com espadas mágicas, ela revelou o nome do antigo vencedor e disse que somente os melhores poderiam participar. Enquanto explicava as regras sobre o torneio de luta, ela olhou para o Ray e piscou para ele, como se ela fosse a única mulher que consegue mexer com o coração dele. O pobre do Ray viu essa pequena piscadinha como um sinal de que ele estava ferrado, e então, quando a aula terminou, o Ray correu para o escritório da Abby e começou a exigir que a Carol fosse demitida, já que ela era a única pessoa com quem ele não sabe lidar. Além dela o deixar sem jeito, ela também faz com que ele mal consiga controlar a sua testosterona. Após ele falar isso, a própria Carol esfregou suas mãos nas costas do Ray. O pobre garoto quase atingiu seu limite e até mesmo usou um pouco do seu poder para tentar fugir. O fato dele ir para o canto também foi uma tentativa de esconder um imenso volume debaixo de suas calças, mas a Carol perseguiu para brincar e zombar do garotinho, que está se tornando um homem. No dia seguinte, quando a competição começou, a Amélia derrotou seu oponente em apenas alguns segundos, mas quando ela estava saindo, o Ray notou que ela estava desapontada com a vitória. Alguns dias atrás, vemos que o pai da Amélia havia lembrado dos seus deveres como a primeira filha do líder das 3 grandes casas. Ele lhe disse que ela deveria vencer o concurso de lutas com espadas e derrotar a sua maior rival, a Ariane. O medo de perder para ela deixou a Amélia preocupada, e quando a Rebecca disse ao Ray que a Ariane foi escolhida como representante aí da escola dela, o Ray percebeu que essa Ariana deveria ser muito forte, e por isso a Amélia não estava
satisfeita com seus resultados em batalha. No dia seguinte, depois que a Amélia derrotou mais um oponente, o instrutor anunciou que ela havia vencido todas as suas lutas e finalmente garantiu a sua vaga para lutar no torneio. Seus amigos ficaram muito animados com a notícia e logo perceberam que o Al se classificou em segundo lugar. No entanto, quando a Amélia começou a sair, ela pensou que não poderia se dar ao luxo de perder, pois sabia que seu pai ficaria desapontado com ela. Ao vê-la, Ray percebeu que havia algo muito errado. Então, enquanto o corpo quente do Wave estava dormindo, ele ficou acordado a noite toda, pensando no que ele poderia fazer pela Amélia. Durante o sol nascer do dia seguinte, Ray apareceu diante da Amélia, mas depois de parabenizá-la por ter chegado às eliminatórias, ele sabia que ela não confiava em seu poder para vencer a batalha que a aguardava. Então agora, faltando apenas um mês para o torneio, ele se ofereceu para treiná-la e revelou o livro que a Lydia o deu, e disse que foi através desses conhecimentos que ele se tornou tão forte. Ele a convida a treinar sob os cuidados dele, e a Amélia imediatamente aceitou seu convite. Então ele disse que ela deve sobreviver até o fim desse treinamento. Se ela conseguir fazer isso, ela irá se tornar muito mais forte. Naquela noite, ela sonhou com o dia em que ela conheceu Ariane e como fugiu com ela para a varanda, onde compartilhou sua comida com ela. Ao longo dos anos, elas se tornaram as melhores amigas uma da outra, e em um pôr do sol, a Amélia agradeceu a Ariane por sempre brincar com ela. No entanto, a Ariane achava que ela era a única sortuda de ter a Amélia ao seu lado e a abraçou e pediu para que elas fossem amigas para sempre. No entanto, depois que a Amélia prometeu que elas continuariam sendo amigas, o dia de uma batalha simulada entre as duas finalmente chegou, e quando a Amélia se lançou para frente, a Ariane se esquivou do golpe e a derrotou. Então, quando a Ariane estendeu sua mão para ajudá-la a se levantar, a Amélia se levantou e foi embora, e nunca mais conversou com a sua fiel amiga. No fim, a Amélia mudou e não conseguiu manter a amizade, enquanto a Ariane se manteve a mesma. Durante todo esse tempo, o fato de ser uma nobre começou a consumi-la, e por isso ela acreditava que para sobreviver, ela precisava vencer. Na manhã seguinte, o Ray aterrissou diante dela com uma máscara de Power Ranger chinês e se apresentou como Mestre White. Ele disse que era seu novo instrutor e ordenou que ela o chamasse de Ranger. Para o primeiro exercício, ele disse que ela deveria percorrer toda a floresta de Kafka, sem usar nenhum feitiço para melhorar o corpo. Assim, quando eles começaram a correr, ele disse a ela para confiar apenas em sua força física. Mas, quando a corrida terminou, a Amélia estava completamente exausta. No entanto, ele considerou o primeiro dia de treinamento fácil e disse que só iria piorar a partir de agora. Durante todo esse mesmo dia, a Amélia dormiu na escrivaninha, e quando Eve perguntou o que havia acontecido com ela, a Elisa revelou que a Amélia estava cansada devido ao treinamento com Ray. Ele a obrigava a fazer flexões com presos pesos em suas pernas, e até mesmo flexões com pedras amarradas em suas costas. No entanto, após falhar ao fazer o treinamento do Tanjiro, empurrando uma pedra montanha acima, a noite veio com força e ela percebeu que estava completamente esgotada. Ao dormir, em sua mente ela começou a imaginar a Ariane, até que do nada ela cai no chão, mas a Elisa a pegou e a confortou. Em sua direita, a Clary segurava sua mão enquanto usava uma roupinha de coelha. No entanto, Ray começou a correr em direção a ela, gritando seu nome, até que ela acordou e viu que o maluco estava batendo na janela dela, gritando seu nome. Ele então desce ao chão e se depara com a Rebecca e a Dina. A Dina perguntou por que ele estava rondando o dormitório feminino, e o Ray disse que estava despertando a Amélia. Após ele falar isso, ele a avistou tentando fugir dele e decidiu correr atrás dela. No entanto, como ela conseguiu escapar, ele começou a se perguntar onde ela estava se escondendo, e depois de perceber o Al sentado ali em um banco de praça, o Ray decidiu perguntar onde estava a equipe dele, aqueles amigos que odeiam os pobres. Em resposta, o Al disse que ele gosta de ficar um tempo sozinho, ainda mais depois de descobrir que os seus amigos não são capazes de aprender com os seus erros, igual ele aprendeu. Em pouco tempo, Ray decidiu fazer uma varredura em toda a escola, e usando seu poder, ele acabou descobrindo a localização da Amélia. Enquanto isso, a Amélia estava escondida debaixo de uma mesa, já cansada do seu treinamento. Mas quando Ray se aproximou sorrateiramente dela e a encontrou, ele foi obrigado a admitir que havia usado os seus poderes apenas para encontrá-la, e em resposta, ela alegou que estava apenas meditando. O Ray não se importou com a meditação dela e começou a arrastá-la para reiniciar o treinamento, e foi nesse momento que a Amélia percebeu que ela estava definitivamente ferrada. Naquele mesmo dia, durante a noite, o Ray solicitou que o Clube de Ciências Ambientais se tornassem equipe de torcida da Amélia, dizendo que eles seriam capazes de se tornar a equipe de torcida mais barulhenta, racista e irritante, superando até mesmo os argentinos. Ao ouvir essas palavras, Wave ficou emocionado e disse que todos deveriam apoiar a Amélia, humilhando seus amigos e expondo seus corpos monstruosos para todos com orgulho. Na manhã seguinte, Wave acordou depois de ver uma garota fechando sua porta, mas ele decidiu não investigar. Ao mesmo tempo, a Amélia começou a correr sozinha, e a Elisa lhe disse que ela havia acabado de bater o seu recorde anterior. Naquele momento, uma garota aleatória começou a passar por ali, dizendo que a Amélia era impressionante, e as garotas ficaram se perguntando quem essa garota que elas nunca viram é. A garota também cumprimenta a Rebecca, e no fim, a garota estranha era o Ray vestido de mulher, e ele só se vestiu assim para atingir o seu objetivo de entrar sorrateiramente na academia onde a Ariane estuda, pois ele quer checar o nível de poder dela. Ele invade a escola inimiga em uma caixa de papelão, sendo esse o seu plano perfeito. No entanto, bem na sua frente, uma pequena garotinha estava chorando e chamando pela sua irmã. Ele saiu da caixa porque essa era a oportunidade perfeita para invadir a escola. Então ele perguntou por que a garotinha estava chorando, e ela lhe disse que não conseguia encontrar sua irmã. Então ele se ofereceu para ajudá-la a procurar.
Ele se apresentou como Lily, e quando a garota lhe disse que seu nome era Tiana Algrim, o Ray percebeu que ela era a irmã da Ariane. Enquanto caminhavam pela escola, todos os alunos começaram a perguntar quem era a gostosa, e Ray nem mesmo percebeu que ele era a tal da pessoa que todos estavam admirando. Foi nesse momento que a Tiana viu a sua irmã sentada em um galpão. Então, depois que Ray encontrou o caminho até a mesa dela, ela o agradeceu por ele ter levado a sua irmã até ela, e se apresentou como Ariane. No entanto, ela já percebeu que ele não é um aluno dessa escola, e exigiu saber quem ela realmente era. O Ray então lhe disse que ele faz parte da Academia Arnold. Ele disse isso com a sua voz masculina, fazendo a Ariane entrar em choque e perguntar como ele conseguiu mudar a sua voz e estrutura muscular para a de uma mulher. Então ele lhe disse que fez isso usando um código interno em feitiçaria. Naquele momento, ela percebeu que já havia ouvido rumores sobre ele e perguntou se ele é o tal do estudante comum muito poderoso. E agora que ele já se apresentou, ela o perguntou como ela poderia retribuir a ajuda dele, e ele decidiu desafiá-la para um duelo amigável. Então, alguns minutos depois, eles se enfrentaram em uma batalha simulada, e o Ray esperava descobrir todas as habilidades dela. Quando a luta se inicia, ela correu para ele, tentando derrubar sua espada de madeira, e foi aí que o Ray notou que ela é muito rápida. E depois que a garota deu um giro, eles se chocaram com as suas lâminas mais uma vez. Logo em seguida, ela fingiu que ia pegar um item. No entanto, ela soltou um raio em direção ao céu, enviando a espada quebrada do Ray para longe. Ele acabou ficando impressionado com a habilidade dela e lhe disse que ela era muito forte. Então, depois de deixar o pátio da escola, a Ariane decidiu perguntar se ele participaria do festival de espadas. No entanto, ele lhe disse que não, e que seria a Amélia que a derrotaria no torneio de espadas. No caminho de volta para a escola, ele viu uma garota linda de cabelos brancos fugindo. A garota tropeçou bem na sua frente, o forçando a correr para salvá-la da queda. Ao ser salva, a garota se apaixonou imediatamente por ela. Sim, pelo Ray Fêmea. Para piorar tudo, Ray ainda encheu a garota de elogios, dizendo que adorou seus cabelos brancos e seus olhos vermelhos, falando até mesmo que se ele fosse homem, ele ia pedir em casamento agora mesmo. Dito isso, Ray se preparou para ir embora. No entanto, a garota perguntou o seu nome. Então, Ray se apresentou como Lily, e a garota se apresentou como Maria Bradley. E foi nesse momento que Ray percebeu que ela deve ser a irmã mais nova da Rebecca. Bom, após conhecer e se apaixonar pela Lily, a Maria disse que não tinha mais dúvidas sobre ir à escola deles, e implorou a Lily que a esperasse até o próximo ano. Depois disso, de volta à Academia Arnold, a Amélia estava exausta de mais um dia de treinamento intenso, até que do nada, Ray apareceu bem na frente dela, a parabenizando pelo seu trabalho árduo. No entanto, as meninas não notaram Ray, somente uma garota aleatória diante delas, e quando elas começaram a se perguntar como essa garota estava falando com a voz do Ray, Ray revelou que na verdade essa garota era ele, deixando todos sem entender como ele transformou até mesmo suas curvas em femininas. Alguns dias depois, eles foram até a casa da Lydia, e quando ela começou a perguntar se Ray estava mais alto, ele disse que não, revelando que ele apenas parecia estar mais alta, porque ela só vive sentada em sua cadeira de rodas. Logo em seguida, ele decidiu apresentar os seus amigos, e a Lydia ficou feliz em conhecê-los, e até mesmo concordou em autografar o livro da Alice. Acontece que a Lydia é a pesquisadora favorita da Alice. No entanto, logo depois disso, a Lydia decidiu falar com a Amélia em uma sala particular, e enquanto isso, a Carla convidou Ray para ir até a cozinha com ela. Lá dentro, ela começou a lhe contar que outro grupo secreto chamado Ceifadores estavam planejando um ataque. Ela achava que eles pretendiam atacar durante o torneio de espadas. Então, Ray prometeu cuidar dos seus amigos. Enquanto isso, na sala, a Lydia começou a perguntar com que a Amélia estava preocupada, dizendo que Ray estava preocupado com ela e que ele tem enviado muitas cartas, perguntando como ele poderia fazê-la feliz. E embora Lydia pensasse que ela era capaz de ensiná-lo tudo, ela nunca foi capaz de lhe ensinar o coração humano. Ela diz que quando eles o encontraram, o Ray era uma criança quebrada, e como os soldados eram a única coisa que o cercavam durante toda a sua vida, a Lydia ficou feliz que pela primeira vez ele está tendo amigos de verdade ao seu redor. Ela disse a Amélia que Ray estava preocupado com ela e achava que se ela realmente quisesse mudar sua vida, ela precisaria confiar em seus amigos, principalmente confiar no Ray. Depois de terminar, ela disse a todos para vestirem seus trajes de banho, pois todos iriam nadar. Nesse dia, durante a noite, o Eve o agradeceu por ele ter convidado para conhecer a sua mestre. E embora o Ray desejasse que a Abby não tivesse aparecido com a Carol, o Eve ainda acreditava que esse evento estava muito bom. Afinal de contas, eles estão em uma piscina e tem várias garotas ao redor. No entanto, foi só o Eve elogiar que a Carol deixou tudo ainda muito mais interessante, ativando seu feitiço para remover o traje de banho de todas as garotas. No dia seguinte, a Amélia começou seus treinos de corrida, e Ray percebeu que ela estava definitivamente mais forte. Então, depois de entrarem na floresta, ele desembaiou sua espada e disse a ela para cortar a rosa em seu peito. Ao perceber sua dúvida, ele lhe disse que acreditava em sua força. Então, ela finalmente decidiu desembainhar a sua espada e o atacar. Alguns dias depois, quando o torneio de lutas de espadas estava prestes a começar, a Abby anunciou o início oficial. Dentro do túnel da arena, a Ariane apareceu diante da Amélia e ofereceu sua mão, dizendo que estaria esperando para enfrentá-la na final. E a Amélia, mesmo sem saber se conseguiria derrotá-la, decidiu apertar a sua mão mesmo assim. E na semifinal, a Amélia enfrentou um inimigo fraco e feio, e a Abby começou a dizer que a única maneira de derrotar o seu oponente era nocauteá-lo ou destruir a rosa em seu
seu peito. Então, quando ela ordenou que a batalha se iniciasse, o inimigo atacou a Amélia, mas ela pulou para o outro lado da arena. E quando ele tentou atacar novamente, uma pequena chama irrompeu do chão, queimando completamente a Rosa no peito do inimigo. E a Abby declarou a Amélia como a vencedora. Acontece que quando a partida começou, a Amélia havia enterrado uma habilidade de feitiçaria ativada no chão. E depois de atrair o perdedor para o local exato, o seu feitiço enterrado foi ativado, eliminando o seu inimigo da competição. Quando Ray decidiu deixar a arena, ele encontrou Al em uma sala. Ele disse que era sua vez de lutar. Assim, quando Al pegou a Rosa, ele começou a se dirigir à arena. Seu oponente era a Ariane. Então, quando a Abby ordenou que a luta começasse, eles correram um para o outro e começaram. Mas a Ariane conseguiu repeli-lo com a sua feitiçaria, fazendo com que o Al caísse com força no chão. No entanto, quando ela lhe disse para se render, ele se lembrou das palavras do Ray, que havia lhe dito que admitir a sua fraqueza era a única maneira de se tornar mais forte. Então, o Al disse a ela que nunca desistiria. Ao atacá-la dessa vez, ele conseguiu fazer com que a espada dela voasse. Mas quando ele começou a pensar que venceria, ela despertou a sua feitiçaria e capturou sua lâmina. E enquanto ele ainda estava chocado com o seu incrível poder, ela partiu sua arma ao meio e o atingiu com um golpe que o fez voar para fora da arena. E então, quando a Ariane foi declarada a vencedora, o Al notou que o céu estava lindo e a Amélia estava se perguntando como diabos ela poderia derrotar a Ariane. Ao mesmo tempo, Ray estava patrulhando um túnel da área, mas uma criatura misteriosa conseguiu se esconder dele. No entanto, quando uma sombra fantasmagórica se aproximou dele, ele se virou para trás e ela desapareceu misteriosamente sem que ele percebesse. Foi nesse momento que o capitão do clube ambiental emergiu da escuridão. Seu nome era Alex e ele pediu para que o Ray fosse com ele até uma reunião particular. E chegando lá, o Ray percebeu que várias mulheres estavam o esperando, mas quando ele notou os homens mascarados ao redor, ele começou a perguntar quem eles eram. Então a Carla revelou que eles eram de uma família de nobres figurantes e disse que a linhagem deles era responsável pela agência de inteligência do reino. E logo em seguida ela também revelou que o Lex é o irmão dela e que ele sempre esteve de olho no Ray. A Abby então começou a dizer que os ceifadores se infiltraram no torneio. Ela disse que eles pretendem raptar as filhas das principais casas nobres. Então ela quer que o Ray fique em alerta e o Lex prometeu fornecer apoio a ele quando os inimigos aparecessem. Naquela noite, enquanto o Ray estava olhando pela janela, ele percebeu que deveria proteger a Amélia do perigo e prometeu impedir que os ceifadores interferissem no torneio. Mas ao mesmo tempo, a Amélia estava triste em seu quarto, estando muito preocupada se ela vai conseguir ou não derrotar a Ariane. No dia seguinte, quando a Elisa e a Clary chegaram à arena, elas revelaram que a Amélia estava apavorada demais para aparecer e que elas estavam preocupadas que ela estivesse começando a duvidar de si mesma. Foi naquele momento que elas descobriram que um cara venceu o seu duelo em apenas 2 segundos, quebrando o recorde e atingindo a vitória mais rápida da história. E quando ele começou a sair, ele notou o Ray, e como toda a arena estava calada e ninguém estava comemorando a vitória dele, o Ray chegou à conclusão de que este não era um aluno comum. À noite, enquanto a Ariane estava treinando, ela chutou um saco de pancadas e quando colocou o pé no chão, ela deu um soco que forçou o saco de pancadas a explodir. Naquele momento, seu pai chegou e começou a dizer que estava orgulhoso por vê-la chutando um saco indefeso. Ele disse que esperava que ela chutasse a Amélia com a mesma força, e a Ariane lhe disse que venceria a Amélia. Enquanto isso, o Ray treinava de cueca com Wave. Afinal de contas, eles precisavam manter seus corpos musculosos para expor quando necessário. Mas quando Wave notou que o Ray estava muito distraído, ele disse ao Ray para ir vê-lo. Assim, quando o Ray chegou ao dormitório feminino para ver a Amélia, ele avisou que era o Ray e entrou, dizendo para que ela ouvisse suas palavras. Ele começou a usar o seu discurso de protagonista, dizendo que quando ele a conheceu, ele tinha medo de se aproximar do coração dela e por isso ela continua fugindo dele. No entanto, ele queria saber o que ela estava guardando para si mesmo, dizendo que está pronto para ajudá-la, não importa que tipo de problema ela tenha. Quando ele soltou essas palavras, a garota finalmente abriu a porta para vê-lo. Dentro do seu quarto, ela começou a dizer que não tinha esperanças e disse que sua vida toda foi baseada em atender a expectativa de todos. Ela tentou e tentou durante toda a sua vida, mas quando ela se compara com pessoas fortes como o Ray e a Ariane, ela se sente completamente inútil. No entanto, o Ray começou a lhe dizer que não fazia sentido comparar o passado das pessoas, dizendo que sabia que ela estava se esforçando muito. No entanto, para Amélia, a única chance dela se tornar alguém de verdade era vencendo esse duelo. No entanto, ela sabia que não havia chances de vencer a Ariane. Ela lhe disse que não importava quanto tempo passasse, ela sempre perderia. E ao refletir sobre isso, ela começou a se perguntar o porquê dela estar viva, se ela nunca vai poder alcançar seus inimigos. E quando ela perguntou ao Ray qual era o significado de sua vida, o Ray disse a ela que estar viva não tinha sentido, mas a agarrou, dizendo-lhe que sua razão de viver era algo que eles poderiam criar um com o outro, compartilhando sua felicidade, tristeza, choro e riso com seus amigos. Ele afirmou que era isso que dava sentido à vida deles. Então ele se ajoelhou e disse que queria passar sua vida inteira com ela. Depois disso, durante toda a noite, ela segurou a mão dele e não permitiu que ele fosse embora. Então ele ficou ao lado dela, lembrando-se de como eles lutaram na floresta. Ele se lembra que graças a toda a pressão que ele colocou sob ela, ela havia despertado a sua feitiçaria de borboleta, queimando a rosa que ele havia colocado em seu peito e até mesmo fazendo com que a máscara dele se despedaçasse. Esse ato desesperado fez o Ray acreditar que ela poderia derrotar qualquer um. Ele disse que ele acreditava nela.
nela. No dia seguinte, quando Ray chegou à arena, a Elisa decidiu perguntar se a Amélia havia se recuperado. Ele disse que sim, afinal de contas, ele passou a noite inteira no quarto dela. Foi nesse momento que as garotas começaram a imaginar o que eles fizeram durante a noite toda. E quando ele se dirigiu ao túnel, o Evil viu e começou a pensar que Ray havia se tornado um homem de verdade. Em pouco tempo, Ray encontrou a Amélia em uma sala e ela o abraçou na tentativa de pegar um pouco da sua força. No entanto, depois que ela entrou na arena, o Lex apareceu atrás do Ray, dizendo a ele que 8 alunos transferidos foram sequestrados e revelou que a Clarice era um deles. Assim que Ray ouviu essas palavras, ele lhe disse que iria procurar no subterrâneo. Ao mesmo tempo, a Amélia e a Ariane estavam se enfrentando, e quando a Ariane disse a ela para se render, a Amélia jurou derrotá-la. Confiante de que venceria, a Ariane brandiu sua espada e despertou sua feitiçaria de raios, mas ao lançar a lâmina contra a Amélia, ela se teleportou para trás dela e deu um soco que a fez voar metros de distância. No entanto, quando a Amélia conseguiu se levantar, a Ariane voou em sua direção, desferindo um outro golpe que quase a forçou a sair da arena. Logo em seguida, ela pulou para tentar dar o golpe final, mas a Amélia despertou sua feitiçaria de borboleta e repeliu a Ariane na explosão. No entanto, ela conseguiu sair ilesa, mas a Amélia lhe disse que ela nunca mais perderia para ela. Enquanto isso, Ray estava correndo pelo subterrâneo e ao avistar os alunos sequestrados, ele decidiu acordar a Clarice, mas naquele momento eles perceberam uma barreira de interferência e Ray disse a Clarice que os inimigos estavam tentando prendê-los aqui. Ao descobrir que estavam cercados, ele chegou à conclusão de que esses inimigos são os ceifadores, e então, enquanto carregava a Clarice no ombro, ele começou a fugir. Os inimigos começaram a persegui-lo, então ele desativou seu limitador de poder e convocou suas lâminas de gelo, e quando ele começou a lutar contra os inimigos, a Clarice pensou que iria morrer de tanto ser sacudida. Os inimigos então usaram uma habilidade para os prender em uma espécie de lugar obscuro, forçando Ray a usar o seu campo antimaterial, que destruiu o feitiço deles, e até mesmo cancelou as borboletas da Amélia lá em cima. Ao mesmo tempo, os inimigos tentaram se retirar, mas Ray esfaqueou o chão, prendendo assim seus inimigos no gelo. Logo em seguida, o Lex chegou, e Ray lhe disse que eles não estavam mortos, e pediu a ele para lidar com o resto. Dito isso, ele começou a correr em direção à arena. Enquanto isso, a Amélia e a Ariane já estavam exaustas, mas a Ariane disse que ela estava pronta para lançar o seu maior feitiço, e percebendo que o seu poder havia aumentado, a Amélia tentou direcionar suas borboletas na direção dela, mas a Ariane saiu do caminho, e quando a Amélia percebeu que ela estava atrás dela, a Ariane a derrubou com um golpe, mas ela conseguiu recuperar o equilíbrio. Em um instante, a Ariane apareceu atrás dela, desviando de todas suas borboletas, e desferiu um golpe poderoso que a fez voar a cerca de 25 metros de altura, deixando todos chocados. Mesmo assim, a Amélia não se rendeu e tentou se levantar, mas percebeu que todos os ossos do seu corpo já estavam bem fracos, alguns até mesmo quebrados. Ela começou a achar que iria perder, mas as lembranças dos seus amigos começaram a passar por sua mente, junto com as palavras do Ray, dizendo que sempre ficaria ao lado dela. Foi então que ela se levantou e disse a Ariane que ela nunca mais poderia alcançá-la. Dessa vez, seus olhos estavam ligados no 220, e quando a Ariane se aproximou dela e estava prestes a desferir um golpe, a Amélia desapareceu diante dos seus olhos, quase a fazendo tropeçar. No entanto, quando ela recuperou o equilíbrio, ela viu a Amélia diante dos seus olhos e tentou a atacar novamente, mas foi rapidamente repelida. A Amélia começou a dizer que ela não poderia tocá-la, e Ray percebeu que a sua nova magia era um conceito de interferência, sendo essa uma técnica especial que só era despertada em menos de 0,0001% de todos os seres humanos. Basicamente, o que a Amélia estava fazendo era manipular a causalidade. Resumindo, a Amélia poderia anular os ataques da Ariane antes mesmo que eles se acontecessem, tornando-a imune a qualquer ataque físico ou mágico. E percebendo que a Ariane estava ficando exausta, a Amélia lhe disse para se render, mas ela afirmou que nunca desistiria. Quando ela atacou dessa vez, a Amélia reativou o seu efeito borboleta, desviando todo o seu corpo enquanto uma borboleta explodia diante dos olhos da Ariane. Mas naquele momento, a Amélia percebeu que o nariz da Amélia estava sangrando, pois o corpo da Amélia não estava acostumado a usar esse tipo de feitiçaria. O Ray, observando de longe, chegou à conclusão de que ela estava prestes a superaquecer, mas a Amélia estava determinada a não perder, e a Ariane disse o mesmo. Dito isso, elas atacaram uma a outra, mas quando outra borboleta explodiu, a Ariane dessa vez conseguiu acertar um chute, e em resposta, a Amélia tentou queimar seu rosto, mas a Ariane conseguiu se proteger do seu ataque. Enquanto elas lutavam com os mesmos ataques, elas tentaram dar cabeçadas uma na outra. No entanto, elas mal conseguiram ficar de pé. Foi então que do nada a Ariane recuperou a consciência, e ela percebeu que a Amélia havia vencido a luta. No fim, a Amélia ficou feliz pela sua amiga não ter morrido, e a Ariane lhe elogiou, dizendo que ela tinha ficado mais forte. Mas a Amélia disse que só conseguiu melhorar porque ela estava desesperada para alcançar o seu nível ao longo dos anos. E então a Ariane decidiu confessar que ela estava se esforçando para se tornar uma aristocrata perfeita, apenas para poder liderar a sua amiga de longa data. Foi então que a Amélia percebeu que sua amiga estava lutando pelo bem dela durante todo esse tempo e decidiu abraçá-la. E ao fazer isso, a Amélia se lembrou de que elas haviam se abraçado da mesma forma quando elas eram mais jovens. Essa lembrança lhe trouxe lágrimas aos olhos, e a Ariane a parabenizou por ter vencido a luta, dizendo a Amélia que ela é a verdadeira campeã. Naquele momento, a Dina anunciou que a Amélia era vencedora, e quando a Ariane levantou a mão dela, o pai inútil e opressor da Amélia
decidiu aplaudi-las. Mais tarde, naquele dia, quando Ray visitou a Amélia na enfermaria, ela se lembrou da promessa dele de ficar ao seu lado para sempre e começou a dizer que gostava dele, mas que ela não estava pensando em se tornar sua namorada ou algo do gênero. E quando ela perguntou se ele havia descoberto que ela tinha poderes internos, ele lhe disse que só havia sentido uma tremenda energia dentro dela durante o treinamento. Foi nesse momento que ele ficou feliz que o treinamento dela tivesse dado tanto resultado e disse que isso era prova de que ela havia se esforçado muito para levar seu corpo ao limite. Ao parabenizá-la pela vitória, ele decidiu apertar sua mão e a Amélia ficou feliz por tê-lo conhecido, percebendo que o apoio dele a ajudou a liberar os seus poderes ocultos e a aceitar o fardo que vem com a sua posição de nobre. No dia seguinte, quando a Dina anunciou o duelo final, a Rebecca e o cara misterioso se enfrentaram. O nome do cara era Lucas, e quando a Rebecca ativou seus olhos dourados e se preparou para a luta, o seu inimigo deu apenas um passo, ativando sua oitava técnica secreta, e foi com essa técnica que ele cortou sua rosa antes mesmo que ela percebesse, terminando a luta em um novo recorde. Novamente, ele deixou todos da arena chocados, afinal de contas, ele terminou a luta assim que ela iniciou, e quando a Dina anunciou que ele era o campeão, o Lucas começou a sair, sem nem mesmo comemorar. No entanto, quando ele entrou no túnel, o Rick viu tudo isso e começou a perguntar por que ele havia entrado na competição, e percebendo que o garoto na sua frente era o inigualável feiticeiro da lâmina gelada, o Lucas foi lá e lhe disse que ele havia entrado nesse torneio intencionalmente para se revelar, e disse que queria lutar com ele no próximo torneio para provar que sua lâmina é mais forte do que a do feiticeiro da lâmina de gelo. No entanto, ele quer que Ray se recupere totalmente, para que eles possam fazer um ótimo show para todos. Enquanto isso, no subterrâneo, a Abby conduziu suas amigas superpoderosas para uma sala secreta, revelando os ceifadores capturados. Então, a Carol rapidamente ativou seu feitiço, simplesmente estalando os dedos, prendendo-os em seu feitiço de sedução. E quando ela começou a comandá-los, todos eles seguiam friamente suas instruções, e a Abby imediatamente disse que os seus poderes de feitiçaria eram nojentos. A Carol, já acostumada em ser ofendida por suas amigas, só ordenou que os seus inimigos revelassem todos os seus planos e segredos, dizendo que ela os deixaria fazer o que quiserem com seu corpo. Talvez uma mentira ou uma possível verdade. Ao ouvir essas palavras, seus cérebros perderam totalmente a vida, e a Abby percebeu que os inimigos devem ter previsto isso. Alguns dias depois, após o torneio, o Ray sugeriu que a turma organizasse um meio de café para o festival cultural, mas os alunos acharam que ele deve ter perdido o juízo. Rapidamente, todos começaram a lembrá-lo de que eles eram nobres, e por conta disso eles nunca poderiam fingir ser empregadas domésticas. Mas acontece que no dia anterior, a Amélia pediu que o Ray convencesse a classe a criar um meio de café para o festival cultural, dizendo que uma empregada era o auge da lealdade, e que as empregadas mais poderosas geralmente têm uma expressão de deusa carinhosa com elegância real. Ao ouvir essas palavras, ele se lembrou da Carla, por isso ele não pôde negar que tudo que a Amélia disse era verdade. No entanto, a Amélia disse que, diferente de empregadas comuns, ela queria que todos usassem roupas mais curtas. A Amélia realmente entende o gosto de um homem. Então, como ele achava que o plano dela era perfeito, ele começou a dizer às alunas que os trajes de empregada seriam revolucionários para a escola. E até mesmo a Carol apoiou seu plano, dizendo que todas ficariam bonitas com roupa de empregada. Depois de concordarem, o Ray disse a Amélia que o seu plano havia funcionado perfeitamente. No entanto, nesse momento, a Dina chegou e disse a eles que a Rebecca deve ter sido hipnotizada por um feitiço de amor, pois agora ela estava noiva de um cara aleatório. Ela revelou que alguns dias atrás, um homem assinou um contrato de sangue com o pai de Rebecca, prometendo protegê-la de qualquer ameaça. E enquanto ela passava essa fofoca das boas, um homem gigante estava drenando a força vital de um outro homem, e quando ele terminou, ele decidiu se livrar do corpo. Após ele fazer isso, um feiticeiro misterioso deu um passo à frente, dizendo que iria ficar com o cérebro desse homem. Ele também pretendia capturar a Rebecca, pois havia descoberto que ela era um recipiente perfeito para despertar um antigo demônio. No dia seguinte, na escola, quando Ray apareceu diante da Rebecca, ele decidiu parabenizá-la pelo noivado, mas quando segurou sua mão, ele percebeu que ela estava com medo. Algumas horas mais tarde, quando Ray chegou à sala de aula, ele percebeu que os meninos estavam montando um belo café, e o Al lhe disse que o desejo dele de ver meninas em trajes de empregadas se refletiu em todos eles, e o Wave disse que o Ray tem bons olhos para o futuro, afirmando que o seu lindo desejo uniu todos os garotos. Foi então que o Al abriu a boca e disse ao Ray que não havia um homem na Terra que não gostasse de garotas com roupa de maid. Alguns minutos depois, quando Ray chegou ao clube de jardinagem, ele notou que os outros membros do clube estavam ausentes e começou a perguntar onde eles estavam. E a Dina, decidida a revelar a verdade, revelou que todos eles haviam ido embora e eles saíram por conta do noivado da Rebecca. Acontece que o noivo dela estava originalmente noiva de uma outra sócia do clube, e a notícia de que ela tomaria o lugar da garota como novo interesse amoroso fez com que todos pensassem que ela era uma traidora. Ao ouvir essas palavras, Ray percebeu que a Rebecca e a Dina devem estar sobrecarregadas de tanto trabalho. Então ele se ofereceu para ajudá-las, e a Rebecca, sabendo que Ray é extremamente útil, decidiu aceitar a sua ajuda rapidamente. No entanto, quando Ray estava saindo, a Dina correu até ele e começou a lhe dizer que o noivado da Rebecca estava muito estranho. Afinal de contas, a Rebecca parecia estar tentando proteger um segredo, e como o noivo dela não
era um membro das 3 casas principais, ela estava preocupada que a Rebecca pudesse estar envolvida em alguma coisa. E estava preocupada até mesmo com a possibilidade da Rebecca estar correndo perigo. Por isso, quando ela pediu ao Ray que a protegesse, ele concordou, prometendo protegê-la. Naquela noite, na casa da Lydia, o Ray decidiu perguntar se eles haviam descoberto algum segredo sobre o noivado da Rebecca. E ao ouvir os detalhes que o Ray sabe, a Lydia chegou à conclusão de que tudo isso era realmente suspeito e pediu a Carla que investigasse a verdade. Então, quando o Ray estava prestes a sair, a Lydia decidiu perguntar o que os seus amigos pretendiam fazer em seu festival cultural. E quando o Ray lhe disse que eles pretendiam montar um maid café, a Lydia começou a perguntar quem estaria interessado nesse tipo de coisa. No entanto, o Ray decidiu repetir as palavras do Al e disse a ela que nenhuma forma de vida poderia negar a beleza de uma empregada, revelando que também adora o traje da Carla, que ela é linda ao ponto de o deixar até mesmo um pouco envergonhado. Essa revelação deixou a Lydia de queixo caído e o Ray continuou falando, revelando que quando a Amélia sugeriu que eles fizessem um maid café, os seus pensamentos se desviaram para o corpo da Carla, fazendo realmente perceber que ter empregadas era a sugestão mais perfeita. Ao ouvir essas palavras, a Lydia perguntou se ela também ficaria gata em uma roupa de empregada, mas o Ray disse que uma gorila como ela nunca serviria como uma empregada. A Lydia então se irritou muito e quase matou o Ray, mas ele se desculpou imediatamente, com medo de que ela realmente o transformasse em uma estátua de gelo. Enquanto isso, no dormitório feminino, a Rebecca estava no chuveiro e as lembranças do Ray sobre a guerra do Extremo Oriente estavam passando por sua mente. Então ela começou a se perguntar o porquê dela estar tendo lembranças sobre ele. Logo em seguida, ela decidiu ir para o seu quarto. Ao abrir seus olhos de feiticeira, ela começou a se perguntar o que estava acontecendo com ela, mas a sua irmã apareceu naquele momento. E ao notar que a Rebecca estava sangrando, a Maria exigiu saber o que estava acontecendo com ela, mas a Rebecca lhe disse para voltar a dormir, dizendo que ela se recuperaria sozinha. No entanto, quando ela entrou em seu quarto, ela ficou muito triste e começou a chorar. No dia seguinte, enquanto as meninas vestiam seus trajes de empregada, a Amélia apareceu diante do Ray, e quando ele viu seu corpo quente, ele lhe disse que ela havia transformado os 26 ossos do corpo dele em 27. Nesse momento, a Amélia revelou a Elisa, e quando o Ray começou a dizer que a beleza dela poderia cegar facilmente um mestre fraco, a Amélia o acertou com um soco, dizendo que não estava disposta a compartilhá-lo. E quando a Clarice se materializou atrás dele, ela lhe disse que a sua turma está fazendo uma mansão mal assombrada para o festival. Ela achava que estava feia e que poderia ser facilmente interpretada como um fantasma da vida real, mas o Ray lhe disse que ela na verdade era muito mais feia do que isso, e embora ele achasse que o seu maid café já estivesse perfeito, ele sabia que poderia ir ainda mais longe. Mais tarde, naquele dia, o Ray decidiu acompanhar a Rebecca até a sua casa, e ela lhe disse que se mudaria do dormitório assim que o festival terminasse, já que ela precisava se preparar para o seu novo papel como esposa. Nesse momento, o seu noivo apareceu diante dela. O nome dele era Evan, e depois de agradecer o Ray por tê-la acompanhado até aqui, ele decidiu levá-la para casa. No entanto, enquanto o Ray os observava sair, ele se lembrou das palavras anteriores da Dina, que havia lhe dito que a Rebecca estava em perigo. Foi nesse momento que o Lex apareceu diante dos seus olhos, e em pouco tempo eles chegaram a uma reunião particular, e a Carla revelou que o Evan estava mantendo a Rebecca em uma casa abandonada, e a Lydia achava que ele estava atrás dos olhos poderosos da Rebecca, e a Abby foi lá e disse que ele provavelmente deve ser um colecionador de olhos. Ao mesmo tempo, um misterioso feiticeiro apareceu da escuridão, anunciando que os portões de Acácia seriam abertos quando a Rebecca despertasse com uma cruz. Dito isso, ele decidiu tirar a máscara, revelando que ele, na verdade, é o Evan. No entanto, algumas horas, quando ele tentou remover os olhos da Rebecca, ela afastou a mão dele com um tapa, mas ele começou a lhe dizer que o pai dela havia assinado um contrato com ele, trocando os olhos dela por uma posição no topo das 3 grandes casas. Ele lhe disse que resistir era inútil, e ainda ameaçou sacrificar sua irmã em seu lugar. Então, quando a Rebecca começou a chorar, ela percebeu que havia sido transportada para o passado e estava em um campo de batalha. Então, flashback do passado, ela avistou o Ray e percebeu que ele estava tentando ressuscitar o Howard. No entanto, a Lydia deu um tapa no rosto do Ray para tirá-lo de suas ilusões, lembrando de que eles estavam em um campo de batalha, e logo em seguida o levou embora. No dia seguinte, na escola, enquanto essa lembrança passava por sua mente, ela começou a se perguntar se Ray era o garoto da sua visão. Naquele dia, no jardim, Ray encontrou a Maria, e ela se apresentou como a irmã de Rebecca. No entanto, ela não se importou com o charme dele. Ele disse que só tinha vindo para falar sobre sua irmã, e por também estar preocupado com a Rebecca e percebendo que a própria irmã dela estava muito triste, o Ray decidiu segurar sua mão, dizendo que protegeria a Rebecca com todas as suas forças. Suas palavras a deixaram animada, e a Maria encostou sua cabeça no corpo dele para chorar. No entanto, a Rebecca os viu de um canto e ficou com ciúmes. Depois disso, ela tentava dormir naquela mesma noite, mas a lembrança continuava passando por sua mente, e ela se perguntava se a sua irmã estava tentando roubar sua paixão. Naquela mesma noite, no sonho do Ray, ele estava revivendo a lembrança do Howard sendo enterrado, e a Carol estava tentando o abraçar, na esperança de fazê-lo se sentir melhor. Mas naquele momento, ele percebeu que a Rebecca estava dentro do seu sonho, e quando ela perguntou quem ele realmente era, ele tentou revelar a verdade, mas um trovão estourou ao mesmo tempo, abafando completamente o som de sua voz. Ao acordar, ele começou a se perguntar se havia imaginado a presença
presença da Rebecca em seu sonho, mas a confirmação veio ao ver o sangue que começou a escorrer dos seus olhos. No dia seguinte, quando ele encontrou a Rebecca, ele começou a dizer a ela que nunca havia participado de um festival do ensino médio. No entanto, ela foi lá e tentou perguntar se ele havia lutado na Guerra do Extremo Oriente. No entanto, após quase fazer a pergunta, ela resolveu desistir de fazê-la, por talvez ser algo íntimo demais. No primeiro dia do festival cultural, a Amélia serviu os bolos da Ariane e da Tiana, esculpindo um coração usando ketchup, mas a Ariane só estava interessada em ver o Ray. No entanto, o Ray chegou como Lily, e todos pensaram que ela deve ser tipo uma supermodelo. Alguns sabiam que era o Ray, e o próprio Ray agora queria agir como uma maid perfeita, pois ele sabe que é um profissional. Fora da escola, a Carol estava triste por ter que vigiar o prédio. Afinal de contas, ela tinha planos maliciosos para realizar com o Ray. Enquanto ele servia comida para Maria, ela estava prestes a perder a cabeça. Então, a Lily ativou a sua habilidade suprema, mostrando o quão aterrorizante o Ray pode ser transformado em mulher. Isso surpreendeu até a Amélia, e a Ariane começou a se perguntar que tipo de lugar aterrorizante essa escola é. Algumas horas depois, enquanto a Rebecca caminhava hesitante ao lado do Ray, ela decidiu se agarrar ao braço dele, e eles passaram um dia se divertindo juntos, como um casal. E mesmo quando a Clarice tentou assustá-los, o Ray disse para a Rebecca não ter medo de uma fantasma linda como a Claire. Quando o sol estava se pondo e o Ray estava prestes a ir embora, a Rebecca falou sobre um show de fogos de artifício que irá acontecer amanhã à noite. No entanto, ao invés de continuar falando sobre isso, ela decidiu se conter e voltou para o quarto. Ao pôr do sol, quando a Maria estava saindo da escola, uma senhora misteriosa apareceu diante dela e lhe disse que a Rebecca seria morta em breve. Ao mesmo tempo, a Abby revelou a mesma notícia ao Ray, mas a Lydia lhe disse que eles podiam reescrever o futuro dela. Nesse momento, o pai da Rebecca chegou e confessou que havia colocado a vida da Rebecca em perigo. Então, ele implorou o Ray que a salvasse. Enquanto isso, na floresta, o feiticeiro revelou que os seus planos começariam, e o glutão gigante lhe disse que seu único desejo era consumir a alma do Ray. No dia seguinte, quando a Rebecca apareceu diante do Ray, ela lhe disse que estava esperando que ele cuidasse de sua irmã, já que eles estavam tão juntinhos há alguns dias atrás. Agora que ela está noiva, ela acredita que em breve irá morar com seu futuro marido. E então, como ela estaria longe, ela pediu para que o Ray cuidasse de sua irmã, mesmo ela sendo boca suja, mal educada e rebelde. E ele jurou que a protegeria. Assim, no segundo dia do festival, o Ray se disfarçou de garota novamente e tentou distrair a Maria. Mas a garota estava muito preocupada com a sua irmã e decidiu pedir ajuda a ele. Lá fora, a Rebecca estava andando sozinha até que o Evan apareceu diante dela e eles se teletransportaram imediatamente. Ao mesmo tempo, a Maria decidiu ir embora e a Amélia se irritou ao ver que o Ray não perdoava nem mesmo a irmã mais nova da Rebecca. A Amélia tenta falar com ele, mas ele a ignora e vai correndo atrás da Maria. E os seus amigos começam a perceber que algo errado está acontecendo. No outro lado da floresta, o Evan lançou uma grande barreira sobre toda a área e disse a Rebecca que estava pronto para tirar seus olhos. Enquanto isso, o Ray começou a abrir caminho entre os monstros, mas ele começou a se perguntar quantos desses ele poderia matar sem ter que liberar todo o seu poder. Nesse momento, um feiticeiro lançou uma bola de fogo em sua direção, mas ela se dissipou instantaneamente e o Ray percebeu o efeito da borboleta da Amélia. Naquele momento, ele descobriu que os seus amigos haviam o seguido, e enquanto a Amélia e todos diziam que haviam vindo para apoiá-lo, o Ray matou um monstro. Logo em seguida, o Wave mandou alguns inimigos voando em direção ao céu, e o Al soltou seu poder supremo neles. Ao mesmo tempo, a Elisa soltou um tornado para eliminar uns monstros, e logo em seguida, a Clarice lançou um raio para destruí-los. E numa tentativa de brilhar mais do que todos, a Amélia correu para uma fera, a usando como um trampolim para subir 50 metros de altura em direção ao céu, para logo em seguida ativar o seu efeito borboleta e explodir todos os monstros ao mesmo tempo. Naquele momento, o inimigo com o poder de devorar a magia dos outros começou a voar na direção dela, procurando consumir sua força vital, mas o Ray a protegeu naquele instante. Entretanto, como ele percebeu que o Ray tinha uma mana de baixa qualidade, o misterioso feiticeiro disse ao seu amigo para ir atrás do Evan, e então o tal do glutão começou a correr montanha acima, acreditando que somente lá ele encontraria o feiticeiro da espada de gelo. O Al disse ao Ray para encontrar a Rebecca, então ele tirou seu disfarce, mas esqueceu de desfazer sua voz feminina enquanto dizia tchauzinho para todos. Nesse exato momento, somos levados a um flashback anterior, flashback esse da época em que o pai da Rebecca pediu sua ajuda. Na época, ele lhe disse que a Rebecca havia nascido como uma maldição da linhagem deles, e o pai dela lhe disse que ela morreria se a cruz assumisse seu corpo. Acontece que por ser o receptáculo da cruz, fez com que a Rebecca passasse por muitos problemas. Além disso, o motivo da Maria ser albina também foi por esse motivo, e o pai das duas temia que até mesmo a Maria pudesse ser um outro receptáculo. Em resposta, o Ray disse que resolveria esse problema e salvaria suas duas lindas amigas. Enquanto isso, o feiticeiro anônimo foi removido. Descobrimos que ele, na verdade, é o verdadeiro Evan. Já o segundo Evan se transformou naquela mulher de antes. Seu nome era Lizzie, mas quando o Evan viu seu rosto, ele a conteve com feitiçaria negra. Ele revelou que a visão do rosto inútil dela assombrava suas memórias passadas, e ele começou a dizer o quanto ele queria matá-la. Ele sente raiva dela por ter fingido ser ele, vivendo sua vida por mais de uma década, enquanto protegia a família da Rebecca por debaixo dos panos. Ele acreditava que matar a Rebecca permitiria que ele entrasse no portal de Acácia, usando o corpo dela como uma espécie de recipiente. Mas antes que ele pudesse capturá-la, a Lizzie fez com que a chama dele se dispersasse e se materializou diante da Rebecca. Ela lhe disse
que não permitiria que ele a capturasse e a teleportou para trás. Então, ao direcionar sua mão para ele, ela o teletransportou para uma nova dimensão. Nesse exato momento, Ray pulou dentro da barreira e o glutão ficou feliz, pensando que finalmente conseguiria devorar o seu engrama. Ansioso para devorar sua força vital, o glutão voou em direção a ele, mas esbarrou na barreira da Lizzie. A Lizzie então se apresentou ao Ray. Ele disse que ela era a feiticeira da fabricação e que ela faria a Rebecca superaquecer. No entanto, seu objetivo era fazer com que o Ray selasse seus poderes. Afinal de contas, ele era o único feiticeiro capaz de controlar uma magia nesse nível. Ela também disse que a alma dele é a única nesse mundo que está ressoando com a alma da Rebecca, e essa foi a causa dos seus sonhos compartilhados. E ela também revelou que os olhos do Ray estavam pingando sangue durante a noite por conta da sua conexão com a Rebecca, a espada do Ray. No entanto, algo mais interessante estava acontecendo entre a Lizzie e o Evan. A fofoca aqui é muito boa, pois os dois tinham sido amantes no passado, e a Lizzie começou a dizer ao Evan que o seu ódio não poderia torná-lo mais forte do que ela, mas ele lhe disse que não pararia a menos que a matasse com suas próprias mãos. Nesse momento, as garotas que gostam de dark romance já estariam molhadinhas. O Evan, doido para matar sua antiga companheira, ativou aí o sistema da Tríade Negra, perfurando seu próprio cérebro com um soro, que o transformou em um monstro repleto de mana. O soro é uma espécie de técnica proibida que estimula o cérebro e amplifica o lado obscuro de um ser humano, aumentando temporariamente o seu engrama e causando um superaquecimento, que transforma o feiticeiro em um monstro. No entanto, que faz com que qualquer técnica se autodestrua. A magia dela consumiu toda a energia do corpo do Evan, o deixando completamente esgotado. No entanto, quando ele começou a perguntar se ela era realmente a mais forte, ela lhe disse que o garoto da lâmina de gelo era o mais forte de todos. Ela achava que se houvesse um único feiticeiro que pudesse governar o mundo, seria ele. Enquanto isso, na floresta, os amigos do Ray estavam exaustos de tanto lutar contra os monstros. Pelo menos eles estavam felizes por terem ficado muito mais fortes desde o exercício na floresta de Kafka. Nesse exato momento, os monstros começaram a despertar como demônios. Então, naquele instante, foi nesse momento que a Lydia e as outras mulheres maravilhosas chegaram, e a Carla disse a eles que elas assumiriam o controle da batalha. Então, quando elas começaram a atacar os demônios, a Carla subiu ao céu e soltou um relâmpago, destruindo os demônios diante dela. Imediatamente, a Abby estendeu suas lâminas, liberando uma poderosa chama ao seu redor, consumindo inúmeros demônios ao mesmo tempo com suas chamas. Quando chegou a vez da Carol, ela lançou uma barreira de amor ao seu redor, prendendo os demônios em um feitiço de amor. E quando ela soltou um barulho musical, ela fez com que as criaturas fossem explodidas. Então, para apagá-los completamente, a Lydia convocou lâminas de gelo e as combinou em uma espada gigantesca, aniquilando todos os demônios de uma vez só. No entanto, seu feitiço foi tão forte que a Abby teve que lançar uma barreira para protegê-los de se transformarem em gelo. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, o glutão começou a pensar que o Ray estava fraco, pois notou que ele só estava se defendendo dos seus ataques, mas o Ray disse para ele atacar com a sua melhor técnica. Então o glutão decidiu despertar todo o seu poder, ativando seu feitiço de aprimoramento corporal supremo, o deixando forte ao ponto de conseguir lançar facilmente o Ray para longe. Ao ver isso, a Maria começou a culpar a Rebecca, dizendo que ela causou esse caos ao decidir não revelar que estava em perigo. Ela achava que a situação poderia ter sido evitada de piorar, e a culpou por ser egoísta e esconder suas emoções. Enquanto isso, o glutão realmente estava colocando pressão sobre o Ray, agarrando sua garganta e o empurrando contra a parede. Mas quando ele tentou devorar o seu engrama, o Ray finalmente ativou seu hack supremo, e agora, ao perfurar o pé do glutão, ele fez com que o inimigo fosse instantaneamente congelado. Então ele esfaqueou sua mão e conseguiu criar um espaço entre eles. Rapidamente, o glutão tentou socá-lo novamente, mas dessa vez a lâmina do Ray não se quebrou, e o braço do glutão começou a se congelar. Foi então que ele percebeu que o Ray havia o atingido com uma de suas habilidades Snow, dizendo que ela era responsável por todo esse caos. Ela disse que a Rebecca sempre teve tudo fácil em sua mão, que ela nunca se preocupou com ninguém porque era a filha mais velha. Depois, que ela sempre viu foi uma fachada, para logo em seguida bater no rosto dela e reiniciar o seu cérebro. Ela diz à sua irmã mais nova que ela sempre foi uma pirralha rebelde, e mesmo assim ela sempre a amou como sua preciosa irmãzinha. Quando ela começou a chorar, seus olhos de feiticeira se ativaram e seus poderes começaram a superaquecer. Foi nesse momento que Ray acordou e notou uma barreira laranja. Logo em seguida, Lizzie se materializou com o corpo do Evan e pediu ao Ray que salvasse a Rebecca. Ao mesmo tempo, a Melly e os outros chegaram, mas isso. E o Ray, ao aparecer diante dela, ele disse que respeitava sua bravura. Dito isso, ele ligou seu poder e selou os poderes da Rebecca, a salvando do superaquecimento. Depois que tudo foi resolvido, ainda naquela noite, enquanto a Rebecca olhava para o céu, a Amélia apareceu atrás dela, a dizendo para ficar longe do seu homem. Mas a Rebecca começou a dizer que ela e o Ray compartilhavam algo especial, e que agora eles passariam a noite juntos, para que ela pudesse agradecê-lo adequadamente e apreciar adequadamente a sua espada quentinha. Então a Amélia tentou bancar uma superior, dizendo que já havia apreciado a espada quente dele, e revelou que até mesmo passou uma noite inteira com ele em sua cama. No entanto, a Rebecca revelou que já havia aceitado que o Ray tivesse várias mulheres, pois ela acredita que no fim o verdadeiro amor sempre vence, mostrando para sua inimiga que ela não pretende se render de forma alguma. No entanto, a Amélia lhe disse que lutaria pelo amor de sua vida, mas a Rebecca lhe disse que o amor dela era muito mais forte. Então a Amélia decidiu aceitar seu desafio, estendendo sua mão para ela. E assim que a Rebecca apertou sua mão para aceitar o desafio, ela prometeu que também não perderia. Foi nesse
momento que a Clarice e a Elisa apareceram diante delas, dizendo que aquilo era injusto, pois elas também querem o Ray e também tiveram vários momentos quentes com ele. A Amélia ficou chocada com isso, mas a Rebecca apenas aceitou, dizendo que tinha capacidade suficiente para aceitar o desafio de todas. Naquele momento, o Ray finalmente apareceu, e assim todos viraram. Ele agradece o Howard por ter cuidado dele e diz que está sendo muito feliz com sua nova vida. Ao fim do anime, a Ariane aparece procurando pelo Ray, dizendo que irá colocá-lo para participar do próximo Festival de Espadas.